Jeremias capítulo 18 é um texto que nós estamos já 3 terças-feiras só nesse capítulo, né, irmãos? Estudando esse capítulo, lendo esse capítulo e tentando entender a mensagem de Deus através de Jeremias nesse capítulo 18. Isso mostra, irmãos, que quanto mais você lê, mais você extrai do texto ideias, pensamentos, porque a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável de Deus. Quanto mais você lê, mais você entende, mais você compreende, e você passa a ter uma visão diferente, né? Dizem alguns especialistas que quando você lê 5 vezes o mesmo texto, você passa a ter um entendimento amplo, depois de 5 vezes de leitura do mesmo texto. E a gente acaba acreditando, né, irmãos, que isso é verdade. Porque cada vez que a gente lê Jeremias 18, a gente passa a olhar para ele com um outro olhar, de uma outra forma. Então vamos ler capítulo 18 de Jeremias, versículo de número 1. Todos estão com a Bíblia aberta em Jeremias 18? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e vai à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E eu desci à casa do oleiro, e ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Versículo 7 começa agora uma outra fase desta colocação do texto. Deus dizendo: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhes. Agora vem a segunda colocação, que é o segundo case, o segundo exemplo. No momento em que eu falar de uma gente e de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Versículo 11. Ora, pois, diante do primeiro exemplo, versículo 7, versículo 8. Diante do segundo exemplo, versículo 9 e 10, o Senhor está dizendo: agora, pois, fala aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles estão dizendo: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Amém, irmãos? Podeis tomar vossos assentos. Meus irmãos, eu estou lendo esse livro aqui, A Arte Perdida da Intercessão, do James Collins. E uma coisa me chamou a atenção aqui, irmãos, na página de número 23,
que o livro conta a história real aqui de uma igreja, que esta igreja, ela surgiu, essa igreja surgiu aqui, deixa eu pegar certinho o nome da cidade que esta igreja surgiu, eu até marquei aqui, acho que, deixa eu ver se eu não perdi aqui, aonde esta igreja, eu queria passar para os irmãos o nome da cidade, deixa eu ver aqui, como é que era o nome aqui, meu Deus do céu, deixa eu ver se eu não perdi, essa igreja surgiu na fronteira do sudeste da Alemanha, cruzando a Polônia, na antiga República Tcheca, no ano de 1722. Uma comunidade chamada de Os Morávios. Os Morávios, essa comunidade foi fundada por um homem, deixa eu pegar aqui o nome deste homem, deste líder. Eu achei interessante, que eu queria passar para os irmãos, que é o seguinte: quando eles fundaram essa comunidade no ano de 1722, diz a história que os primeiros 5 anos da existência dessa comunidade, eles passaram por contenda, dissensões e discórdia, tá? E de repente, o líder desta comunidade, ele, despertado por Deus, ele conclamou 120 irmãos desta igreja para uma vigília de oração, que ficou conhecida como a vigília de oração dos Morávios, que durou aproximadamente mais de 100 anos. E o interessante, irmãos, que quando esta igreja começou os seus primeiros passos, eles viviam uma vida de muita briga, de muita contenda. Mas quando eles assumiram o compromisso com Jesus Cristo, de transformar as suas reuniões em oração, a vida deles mudaram para sempre. E durante 100 anos, esta comunidade, os Morávios, eles faziam corrente de oração de 24 horas por dia. Isso já em 1727. A comunidade ela foi fundada no ano de 1722. 5 anos eles passaram brigando, mas quando foi no ano 1727, eles então resolveram buscar ao Senhor através da oração. E eles mudaram o mundo, diz o texto, porque deixaram Deus mudá-los primeiro. E aí, o comentarista coloca que Deus quer mudar o mundo de novo, porém depende de mim e de você. Se eu e você estiver disposto a buscar na mesma chama que inspirou os cristãos morávios, há 2 séculos atrás, nós também seremos contagiados para mudar o mundo de nossa época. Eu disse no culto anterior que nós estamos passando, irmãos, por um momento muito crítico e por um momento muito delicado. A nossa igreja, uma igreja que completou 100 anos. E esses 100 anos, irmãos, foram marcados por tempo de grande crescimento. Porque quando Daniel Berg e Gunnar Ving chegaram ao Brasil, eles pregavam uma mensagem: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus leva para o céu. Esta era a mensagem que contagiava os corações. E eles pregando debaixo de árvores nas praças, eles não tinham igreja, mas eles se deparavam com pessoas que tinham problema na alma, no espírito e no corpo. E Daniel Berg e Gunnar Ving pregavam com ousadia e autoridade de Deus. Eles não sabiam falar o português direito, pregavam com muita dificuldade. Mas a mensagem deles eram mensagens que impactavam os corações das pessoas, porque estavam carregadas com um sentimento de oração. E quando
esta comunidade, os morávios, também decidiram nos primeiros anos de sua fundação, de que o que faria diferença na vida deles, e eles provocaram grandes revoluções na Europa, grandes revoluções na área do evangelismo por vários continentes, é porque eles entenderam que antes de qualquer coisa era preciso buscar ao Senhor nosso Deus. Era preciso clamar ao Senhor. E nós estamos aqui no Templo Central também num propósito de oração. Nós estamos conclamando toda a igreja. O círculo de oração já está envolvido nesse projeto de oração. As nossas irmãs da consagração também. E agora nós queremos atingir a todos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, a orquestra, o coral, todos os departamentos da igreja, em oração. E nós não iremos fazer aqui uma corrente de 24 horas de oração, não, mas se for preciso faremos, porque eu tenho certeza que Deus vai levantar aqui homens e mulheres que estão sensibilizados, que a oração é a única saída, é a única chave que vai abrir, irmãos, as portas que estão fechadas. As portas estão fechadas. E a sensação que nós temos é que as portas estão de bronze. Se nós olharmos para o texto bíblico em Jeremias, quando nós encontramos aqui, no primeiro case, quando o Senhor, Ele diz que no versículo 7, no momento em que Ele falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, Ele está dizendo assim: está sentenciado, eu vou destruir, eu vou derribar, porque a minha tolerância está no limite, já não dá mais. E a destruição de Deus não está vindo porque Deus quer destruir, é pela consequência dos atos daquele povo e daquela nação. Deus não destrói ninguém, irmão, Deus não destrói ninguém pelo bel prazer de destruir e dizer eu gosto de destruir o homem. De forma alguma. O texto está dizendo que há uma sentença, porém, versículo 8, se tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que penso fazer. Amém, queridos? Há uma sentença pelo pecado, pela rebeldia, pela discórdia. Há uma sentença escrita. Não pensam vocês, irmãos, que o mundo que está em colapso é porque Deus quer. Não pensam vocês que a seca que atinge o Brasil é porque Deus quer. São consequências do ato do próprio homem, de sua interferência no ciclo da natureza, da própria rebeldia e do pecado do homem. Então a sentença de Deus, ela é em detrimento daquilo que o próprio homem provoca. Tudo que o homem plantar, isso também vai colher. Mas o texto diz: eu tenho uma sentença, porém se você se arrepender, se converter ao Senhor, eu vou mudar essa sentença de morte para a vida, diz o Senhor. Aleluia. Glórias ao Senhor. O segundo caso, versículo 9: no momento em que eu falar de um agente e de um reino para edificar e para plantar. Veja que o versículo 7, no momento em que eu falar contra a nação. Versículo 9, no momento em que eu falar contra um agente e um reino para edificar. Versículo 7, contra um reino para arrancar. Veja que há um trocadilho entre o versículo 7 e o versículo de número 9. Leia o 7 e leia o 9. Leia o 8 e leia o 10. Há uma semelhança entre esses versículos. Versículo 7 está dizendo de uma destruição. O versículo
de número 9 está falando de uma promessa. O versículo de número 7 está dizendo que em decorrência de uma destruição, se houver um arrependimento ele muda. Mas o versículo 9 está dizendo de uma bênção, irmãos, de uma bênção para edificar. Mas diante desta bênção, se aquele a quem tem a bênção de Deus fizer mal aos olhos do Senhor, então eu me arrependerei do bem. Versículo 8, me arrependerei do mal. Versículo 9, versículo 10, me arrependerei do bem. Que coisa interessante, isso não te chama a atenção? Eu me arrependo do mal. O outro, eu me arrependo do bem. Isso coloca nós, irmãos, numa corda bamba. Você já percebeu que quando uma pessoa está passando por uma prova, ele se aproxima mais de Deus? Já percebeu? A pessoa está na prova, irmãos, é campanha de oração, é consagração, não perde um culto. Já percebeu, não? A prova aperta, a gente corre para os pés do Senhor. Deixa eu te perguntar um negócio. Por que quando você não está na bênção, você também não corre para os pés do Senhor? Hã? Por que quando você está folgado, você não corre para os pés do Senhor? Veja, quando a gente está na prova, a gente corre para os pés do Senhor. O que o Senhor faz? Muda. Você está passando para a prova, irmão. Meu Deus do céu. E você vai. Oração, jejum, consagração, tarde da bênção, consagração. Não perde. Está ali. E Deus fala assim, coitadinho do jovem. Meu Deus do céu. Eu vou mudar. E Deus muda, irmãos. Muda ou não muda, irmãos? Muda ou não muda, irmãos? Deus muda. Eu vou abençoar a vida desse camarada aí. Aí o seu Ageu, barriga cheia, carro na garagem. Hã? Ô, Ageu, não vai para o culto hoje, não? Que isso, jovem? Culto hoje, rapaz? Onde tem culto hoje? Rapaz, hoje tem culto na Central. Culto na Central? Aí você vai no shopping, o cara está passeando no shopping. Ah, merda. Mas terça-feira é dia de passear no shopping, meu Deus do céu. É, pois o cara inventa de passear no shopping na terça-feira, irmão. Hã? Engraçado, irmão. Se você for no shopping agora, está cheio de crente no shopping, irmão. Mas para vir no culto, irmão, para vir no culto. Vocês já perceberam como que a gente arruma desculpa para estar no culto, irmão? Já perceberam? É canseira, é chuva, suja o carro. Mas eu nunca vi, irmãos, a chuva fazer você perder um dia de trabalho. Nunca vi. Eu nunca vi a chuva, irmão, fazer o camarada chegar atrasado no serviço. Nunca vi. Mas na igreja, irmão, ei, querido, o texto está dizendo, eu prometi te abençoar. Tem uma promessa, versículo de número 9. No momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para edificar e para plantar, e se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, o que Deus vai fazer, irmão? Deus vai se arrepender. É Deus dizendo assim, seu infeliz, para ir na igreja, para me servir, para orar, para consagrar. É que a gente, irmãos, fala igreja, e eu vejo até as pessoas que defendem as comunidades, que defendem a não presença na igreja, usar muito disso aí, igreja. De vez em quando eu escuto assim, a igreja acabou com a minha família, a igreja acabou com o meu casamento, a igreja acabou com... Os meus filhos estão desviados por causa da igreja. Mentira, irmãos. Quando que a igreja vai fazer isso, irmãos?
De vez em quando eu escuto, e Deus está me dando uma mensagem, irmãos, e eu vou pregar num culto domingo à noite, que vai ser de sair pica-pau do toco. Eu vou pregar em nome de Jesus. Começamos pela idade já. O Valfredo, né, Valfredo? Foi forte ontem, Valfredo, a aula não foi? Tremendo. Falando justamente sobre a pós-modernidade, o pluralismo, o secularismo, o antropocentrismo. O povo está falando linguagem moderna, então nós vamos falar linguagem moderna também, irmão, para o povo. Vamos explicar o que é o pluralismo, irmãos. Vamos explicar para as pessoas o que o secularismo está fazendo, o que o relativismo está fazendo, irmãos. Está destruindo a nossa sociedade, numa sociedade que não tem limite, irmão. E agora você vem com essa cara de pau dizer para mim que a tua família está destruída porque a igreja destruiu. Toma vergonha na cara, rapaz. Quem destruiu a tua família foi você mesmo. Quando que a igreja vai destruir família, irmão? Me diz uma coisa, irmãos. Jureis, tem nexo isso? O salmista disse: quisera eu morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E aí você vem dizer para mim que vinha à igreja 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, está destruindo a sua família. Ô querido, vai caçar desculpa lá no meio da quiçaça, mas não aqui. É a ausência da igreja, irmãos. É a ausência da igreja. Como é que nós vamos ensinar para as nossas crianças, irmãos, se você não traz ele para a escola dominical? Essas crianças que estão aprendendo aqui, irmãos, você acha que eles vão aprender o que estão aprendendo aqui na igreja, na escola? Você acha que eles vão aprender o que aprende na igreja, na tua casa? Tem muita gente que não sabe nem para si, irmão. Vai ensinar para os filhos? Ensinar o quê? Vão viver só de culto de domingo, irmão, à noite. Olha o que os movimentos, irmãos, esses movimentos das igrejas que explodem em um ano, fizeram com a Europa. Fizeram com os Estados Unidos, que é o berço do movimento das igrejas. Vai no Canadá, irmãos. Igrejas para 10, 15, 20 mil pessoas estão fechadas hoje. Por quê? Por que elas fecharam, irmãos? Porque eles deixaram de estudar a palavra de Deus. Deixaram de orar, irmãos. Fala, irmão. Não tem o microfone ali para... Ô, jovem, leva lá. Meus irmãos, só quero dar um exemplo. Eu pertenço, graças a Deus, aos Gideões Internacionais que distribuem a Bíblia. Esse movimento foi fundado nos Estados Unidos, distribuindo em hotéis, hospitais, escolas, e hoje em dia o governo americano não permite a distribuição do Novo Testamento nas escolas. Aí eu pergunto para o senhor, por que tiraram a Bíblia das escolas, irmãos? Ontem nós levantamos na sala um debate da importância do estudo bíblico, do estudo da palavra de Deus, começando pelas essas crianças aqui, irmãos. Isso que está acontecendo aqui, a musicalização infantil, é para despertar no coração dessas crianças a importância que tem a igreja na vida delas. Começar desde criança, desde do maternal, berçário, jardim de infância, juniores, primário, pré-adolescente, adolescente, juvenil, jovem e adulto. Passar por todos, irmãos. Inculcando na cabeça deles. Pasmem os senhores, irmãos, uma pesquisa feita pelo Instituto Barna mostra que mais de 70% dos nossos jovens se desviam quando entram na faculdade.
Mais de 70% dos nossos jovens se desviam quando eles entram na faculdade. Por quê? Porque eles não foram preparados nem pela igreja e nem pelas famílias para enfrentar o desafio de uma sociedade pós-moderna cujos valores estão invertidos. Aí eles entram em confronto. E aí sabe o que acontece, irmãos? Se tornam céticos. Não mais acredita na palavra de Deus. Não mais acredita naquilo que nós acreditamos. Sabe por quê? Porque foram tirados deles, irmãos, aquilo que a palavra de Deus disse: ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. Aleluia. É por isso que o Senhor está dizendo: não é porque você está bem que você deve esquecer-se de mim. Não baixe a tua guarda. Se as coisas estão bem na sua vida, meu irmão, continue servindo ao Senhor com alegria. Coloque a tua família no altar de Deus, no altar da oração, no altar da palavra do Senhor. Constrói verdadeiros cultos na tua família e você vai ver a perpetuação da tua família, dos teus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos. Se Jesus não voltar, a tua geração será uma geração próspera, abençoada, que vai marcar as gerações futuras. E eu gostaria, neste momento, de fazer um clamor ao Senhor aqui. E eu quero convidar você, nesse momento, agora, nós vamos falar com Deus. Vamos estar todos de pé.